Boa noite, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Daniel Ruas. Eu tenho uma palavra de salvação para você nesta noite e quero te dizer que Jesus está voltando. E quero te levar ao encontro da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 16, no versículo de número 15, onde a palavra do Senhor nos traz um versículo muito forte para você que está ouvindo esta palavra nessa noite. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Meus irmãos, quando nós adentramos nesta palavra, nós nos tornamos bem-aventurados como quando falamos em salvação, quando Jesus deixou para que nós viemos seguir os seus caminhos, nós sempre tentamos procurar deixar as nossas vestimentas brancas como a neve. Por isso, no livro de Apocalipse, o Senhor fala comigo e com você nesta noite a respeito da sua vinda, pois ele irá vir como ladrão. E vir como ladrão significa atingir a qualquer momento, chegar-se a qualquer hora, a qualquer segundo, quando nós menos esperarmos. O ladrão ele tem o efeito de esperar o seu dono do lar sair para atacar o seu lar ou para roubar aquilo. Mas nesta noite, como estão as tuas vestimentas diante de Deus? Como está a tua vigilância para se encontrar com o Senhor naquele grande dia? Por isso, esta passagem bíblica irá falar tremendamente contigo e o Senhor há de te entregar a cura, a libertação, a transformação de vida também. Meus amados, quero também contar o meu testemunho de muitos anos atrás, quando eu até então não era evangélico, zombava de muitos irmãos, e um certo dia o Senhor me pegou, uma madrugada, às 3 horas da manhã, e diante disso eu tive um arrebatamento onde Deus me levara no inferno e no céu. E na primeira situação que eu me deparei, foi num lugar de forma arredondada, onde não tinha fim. E neste lugar tinham seres que a terra não pode explicar aqueles rostos e aquela postura. Eles eram corcundos e baixos e muito fortes, com os olhos como olhos de pessoas que já faleceram, olhos como pessoas que morreram, uma tristeza muito forte em seus olhos. E naquele lugar eu me deparei com um pastor com uma Bíblia muito grande, preta. E esse pastor lá naquele lugar me dizia: olha, Daniel, eu estou aqui porque eu não pregava a palavra que Deus determinou para que eu viesse pregar. Eu estou aqui porque eu enganei muitas pessoas carregando esta Bíblia, que por fora parece uma Bíblia, mas por dentro não tinha nenhuma folha, porque eu não levava esta mensagem da palavra de Deus, eu não falava aquilo que estava escrito dentro da palavra. E por isso eu perdi a minha salvação e eu estou neste lugar de tormento, sofrendo, porque não preguei a verdade. O outro que estava ali era um obreiro da casa de Deus, como muitos obreiros que hoje tem por aí. Esse obreiro, ele olhou para mim e disse: olha, eu também estou neste lugar, porque levava a discórdia, a contenda entre os pastores, eu levava a divisão, para que os pastores viessem entrar em contritos um para com os outros, e viesse entrar em destruição, em divisão entre os irmãos. E este obreiro,
ele estava sem as suas partes abaixo da sua cintura, porque as suas pernas não eram pernas que anunciavam o Evangelho. Eram pernas que iam de um lugar para o outro, levar a discórdia, a contenda, a divisão entre os irmãos. E este obreiro, que do qual estava também naquele lugar de tormento, me contando isso, quando me encontrei com ele, me deparei naquele mundo espiritual. Ele destruiu muitos ministérios e igrejas com a fofoca, com palavras contrárias, jogando um irmão contra o outro. E este homem, na sua fisionomia espiritual, ele estava sem as suas pernas. Porque a Bíblia diz que se o teu olho te fizer pecar, arranque um dos teus olhos, porque é melhor entrar no céu com um olho só do que entrar com os dois olhos no inferno. Este obreiro, ele ficou sem as suas figurações, sem as suas pernas no mundo espiritual devido à sua discórdia e à sua desobediência com Deus, fazendo tudo aquilo que era abomináveis aos olhos do Senhor. Este outro homem que irá também ser narrado nesse testemunho era um obreiro, um diácono, muito usado na palavra, mas que muitas vezes ele também levava muitas irmãs a caírem em ato de adultério. Ele fazia com que as irmãs traíssem os seus esposos na igreja. Ele laçava com a sua astúcia diabólica e com a influência do espírito chamado Pombagira. Este homem aparentemente era um obreiro na casa de Deus, mas os seus atos errados o levaram a estar naquele lugar. E quando ele falava isso para comigo, eu logo fui entender o porquê de tantos homens que eram usados aqui na terra, na palavra, na casa de Deus, e que agora estão neste lugar de tormento sofrendo. Este obreiro, ele fez muitos casamentos serem destruídos por causa da prostituição dentro da casa de Deus. E quando me deparei com ele, olhando para ele, eu percebi uma coisa. Eu percebi que ele estava sem as suas partes genitais, devido ele agir com coisas destrutivas de prostituição e engano. A sua sensualidade, que era oculta à igreja naqueles momentos que ele estava na igreja, mas que depois que saía daquele lugar, ele se entregava à prostituição. Estou contando esse testemunho, meus amados, para que você venha aumentar a sua fé e venha vigiar também, porque Jesus está voltando. E aquele homem estava na sua figuração espiritual, sem as suas partes genitais, devido ao pecado da sua carne, o levar à ruína e à perdição. Quando terminava de falar com ele, um demônio vinha cocundo e carregava ele pelas suas costas e arrastava este homem para um lugar do qual não dava para eu ver. Mas eu via eles carregando aquele homem para um lugar sem fim, um lugar de escuridão, que ficarão todos aqueles que naquele grande dia, como a palavra de Deus foi lida e mencionada agora, aqueles que não lavaram as suas vestimentas, aqueles que não guardaram os preceitos de Deus e que não estavam esperando a vinda de Cristo, que virá como ladrão. A outra pessoa que ali encontrei naquele lugar foi uma missionária cantora. Esta mulher me dizia que estava ali e a sua boca estava podre, cheia de bichos, por ela usar os seus lábios para cantar e se exaltar. Esta mulher, ela perdeu a sua salvação, ela perdeu o caminho do céu, quando ela começou a se adorar. Ela começou a dizer que tudo que ela sabia e fazia era por causa das suas próprias forças. Ela, quando louvava, ela se achava poderosa por ser uma cantora do qual
Deus deu os dons para que ela viesse adorar o nome dele e exaltar o nome do Senhor. Mas esta cantora não usou da honestidade com Deus e se exaltava. E Deus permitiu que esta mulher perdesse também, diante de tudo, a sua salvação e fosse lançada naquele lugar. Eu quero te dizer nessa noite, meu amado ou minha amada, você que está ouvindo essa palavra, seja sábio. Jamais deixe que o inimigo lace, destrua os caminhos de Deus preparados para você. Confie no Senhor. Jamais deixe que o espírito da contenda, da prostituição possa te levar à ruína. E a autoexaltação também, amados, leva o crente a perder o caminho do céu. Essa missionária perdeu tudo, toda a riqueza, por se exaltar, por dizer que as suas forças é o que fazia ela ser daquela forma. E esta mulher, que hoje está lançada naquele lugar, está condenada para a grande tribulação. Perdeu tudo que tinha para com Deus. E a sua boca saía bichos, moscas e coisas piores que esta terra pode dizer e falar. Esta mulher estava com a sua boca totalmente cheia de bichos lançados naquele lugar. E o último de todos, no qual Deus me mostrou, Arabassu de canta Aramanai, Shuri Alabassu de canta, Lish Arimihá Sirimikou Varamandai, Ish Aramandai Arabassu. Outro era um obreiro, amados irmãos, também, que não guardava os preceitos de Deus, que falava mal, denegria a imagem do nome de Deus nessa terra. Aonde ele ia, ele denegria a imagem de pastores, missionários, de cantores. Ele tentava denegrir a imagem daqueles que são chamados ungidos de Deus. E num determinado tempo, este homem perdeu a sua vida. E naquele lugar, devido ao seu coração não perdoar, devido ao seu coração se desvairar para a maldade do homem, ele não conseguiu perdoar os seus irmãos e guardou esse rancor para consigo. E veio a morte e o levou. E hoje, esse homem está naquele lugar de tormento e dor, sem direção, perdido na escuridão, sem saber o que poderia vir mais tarde no fim da sua vida. Este homem hoje está naquele lugar sofrendo e condenado eternamente por guardar rancor no coração. E no outro lado, Deus me levava também, em um lugar que tinha um grande portão de ouro. E quando chegava a este lugar, eu me deparava com um grande portão dourado. Eu me deparava com este portão enorme, e diante de um grande jardim, diante de um lugar onde tinha muitos castelos de cor turquesa, uma grande cidade de ouro e de cristal. Quando olhei para aquele grande portão, automaticamente aquele portão se abriu. Quando ele se abriu, eu entrei. E quando eu entrei, amados irmãos, eu olhava para um lado e tinha um castelo do qual tinha um anjo debaixo, como se fosse um grande guarda. E esse anjo, ele olhava para mim com um olhar tão forte de justiça, que quando me deparei olhando para aquele anjo, logo eu entendi que ele olhava para mim dizendo: aproveite esta oportunidade que o Criador dos céus e da terra te deu. Aproveite esta oportunidade para contar lá na terra tudo que o Deus vivo mandou e mostrou para você. Porque nunca mais você esquecerá deste olhar. Você nunca mais esquecerá desse testemunho que aqui estou permitindo você ver.
E quando aquele anjo olhou para mim, aquele olhar de justiça foi tão forte que eu me estremeci, irmãos. E hoje, se eu sou o que sou, eu agradeço ao Deus vivo e poderoso por tudo que tem feito na minha vida. E num determinado tempo, Deus começou a desenvolver o meu ministério nessa terra. Antes do meu querido pai partir, Deus falara comigo durante 5 dias que ia recolher o meu pai. Mas eu me lembro que a palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que verdadeiramente você que está aí do outro lado, quero que você guarde essa palavra, quero que você preste bastante atenção nesse testemunho, porque Jesus está vindo como ladrão a qualquer segundo, a qualquer minuto buscar o seu povo. E se as suas vestimentas, meu amado ou minha amada que está do outro lado, não estiverem brancas como a neve, ficará impossível você conquistar a porta estreita. Por isso, nessa palavra maravilhosa que o Senhor permitiu encontrar através desse testemunho, eu quero que você se salve. Eu quero que você sinta o toque do Espírito Santo nesta Ribicantarai. Você que está aí do outro lado, que esse testemunho que aqui contei para você possa servir de edificação, possa servir de exemplo para você que está do outro lado pensando em fazer qualquer coisa errada dentro da casa de Deus. Cuidado, meu irmão, porque os olhos de Deus são como chama de fogo. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E se hoje você está vivendo uma vida de pecado, lembre-se, Jesus está voltando. E se Ele te encontrar da mesma forma que encontrou todos esses ungidos que estão hoje condenados por não guardarem e obedecer os preceitos de Deus. Você que está do outro lado, vigie na terra, guarde os preceitos de Deus, porque amanhã pode ser muito tarde. Jesus conta com você para ser a diferença nessa terra. Por isso, eu agradeço ao Senhor por estar contando esse testemunho e profetizo a tua vitória. Profetizo que você se torne uma grande mulher de Deus ou um grande homem de Deus. Mas lembre-se, o reino dos céus é conquistado com perseverança através da fé. Por isso, eu agradeço a todos vocês que ouviram esse testemunho. Eu agradeço a todos vocês que confiaram e curtiram este vídeo. Obrigado e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.